Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. O programa Os Dias da Minha Mocidade está começando. Nosso encontro, que bom ver você aí, não estou vendo, mas eu sei que você está. Que bom a gente se encontrar, que bom a gente ter essa oportunidade de uma conversa agradável, de um bate-papo acerca de assuntos que são do interesse de todos os jovens, dos 8 aos 80. A juventude, eu falo sempre. Tá aqui, ó. Seja bem-vindo à edição de hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda à edição de hoje do programa Os Dias da Minha Mocidade. E olha só, hoje tá especial. Todo dia é, né? Mas hoje tá um pouquinho mais. Vamos ver quem tá aqui no estúdio? Olha só aqui, as pessoas, os jovens que estão aqui no estúdio. E eu começo cumprimentando o jovem pastor que está aqui ao meu lado, pastor Antônio Carlos Rodrigues de Oliveira. Antônio Carlos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor, os jovens que estão conosco aqui hoje e aqueles que estão assistindo o programa. No início aqui, antes da gente começar, eu comentei que o tema hoje, ele, além de ser um tema muito bom, muito interessante, é aplicado totalmente a partir da palavra de Deus. O pastor Antônio Carlos é autoridade nesse tema, né? É uma pessoa que sabe muito bem, estuda há muitos anos esse tema, mas você vai saber isso agora, porque quem vai te falar sobre isso é minha colega Raíssa. Raíssa, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor, pastor Antônio Carlos. Paz do Senhor. Aos jovens que estão aqui no estúdio, sejam muito bem-vindos, voltem sempre. E o tema de hoje é Jovem, não se contamine com o mundo. Já deu para entender, né? O nosso tema. E hoje os jovens, eles já formularam as perguntas deles para o pastor Antônio Carlos, que vai responder essas perguntas boas, profundas e que vai ser de um aprendizado extraordinário para todos nós, com certeza. E o pastor Antônio Carlos vai utilizar o livro de Daniel, né, Antônio Carlos? Livro de Daniel. Como referência para... Olha que coisa boa, né? Além do aprendizado, além da doutrina, além da entrega da informação bíblica, né, daquilo que nós vivemos, ainda tem a revelação e a aplicação de alguém que viveu há muitos anos atrás, alguns milhares de anos atrás, né, e isso aplicável pela palavra viva à vida do jovem hoje. Que bênção. Mas vamos lá, vamos seguir então com o nosso pessoal. Vamos seguir, ansiosos aqui para saber as perguntas. Pode se apresentar e fazer essa pergunta ao pastor. Paz do Senhor, pastor, eu sou o Marcos, sou da Igreja da Enseada do Suado, pastor Sérgio, e pastor, no livro de Daniel, nós vamos ver ali no capítulo 1, versículo 8, né, que Daniel, ele já assenta no seu coração que ele não vai se contaminar com as coisas desse mundo antes do convite, antes de já ter ali a proposta, né, e o jovem, ele vai passar por essa pressão no mercado de trabalho, na faculdade, na escola, com os amigos, e como que o jovem ele pode ter essa convicção, essa determinação para não se contaminar antes que o convite apareça. Perfeitamente. A paz do Senhor mais uma vez. As perguntas aqui se concentram todas no livro do profeta Daniel. E nesta passagem, o Daniel e seus 3 companheiros, né, estavam chegando no cativeiro da Babilônia. Eles acabaram de chegar. E o rei Nabucodonosor era um rei universal. Ou seja, ele era um rei absoluto. Ele era rei de reis. Para se ter uma ideia, alguém para chegar na presença dele, como os jovens que chegaram, eram vários jovens que chegaram, e ele mandava escolher dentre os jovens que tivessem boa aparência, que tivesse conhecimento, para que fosse incorporado ao serviço do palácio. Antes de falar com ele, precisava de 3 anos de preparo. 3 anos de preparo para chegar na presença dele. Ele iria fazer algumas perguntas para avaliar se aqueles jovens estavam preparados para servi-lo. Então, dentre esses de vários povos dominados, estavam os 4 vindos de Jerusalém, da terra de Israel, servos do Senhor, conhecedores da palavra. Então, a primeira pressão, como você disse, que veio sobre os 4, foi quando o rei determinou
todos os dominados, dentre eles os 4, repetindo, que comessem da mesma comida do rei e da bebida do rei. Eles sabiam o que era comida sacrificada a ídolo. E eles sabiam que o rei tinha vários ídolos e que ele oferecia era sacrificado ao ídolo, que essas comidas eram dedicadas aos seus ídolos. E ele entendeu que isso seria uma contaminação. Os 4 entenderam isso. Foi uma pressão? Foi porque eles estavam na qualidade de escravos. O rei mandava matar, ele tinha poder para matar e dar a vida a quem ele quisesse. E aí as coisas, inclusive os responsáveis, temiam muito. Daniel então foi pedir. Se sentiu pressionado? Não sei se ele se sentiu pressionado. Não sei se ele se sentiu. Pelo seguinte, eu lembro de uma experiência, pastor Josias e os jovens que estão aqui, muitos anos atrás, tinha um pastor, era ungido ainda, da igreja. Naquela ocasião ainda se admitia, logo no início, a doutrina estava sendo formada, e se admitia que alguém fosse ungido solteiro ainda. Eu fui ungido solteiro. E ele estava para casar, e a família toda da noiva dele era de outra denominação. E havia uma pressão, como você disse, muito grande para que o casamento fosse feito lá na igreja deles, na igreja dos pais. E eles eram assim bem tradicionais, faziam questão, havia pressão mesmo. O senhor deu uma revelação que eles iam casar na igreja Maranata. Sabe qual foi a pressão que ele sentiu? Nenhuma. Sabe por quê? Estava definido. Então, quando você está definido, sai a pressão. Olha, eu vou fazer desse jeito porque o senhor mandou. Eu vou fazer desse jeito. Só que, como eles corriam risco de vida, eles tinham sabedoria também. Se recorrer um pouquinho antes do verso 8 que você citou, o verso 4, eram jovens que tinham conhecimentos gerais. Inclusive sabiam que era idolatria, porque quando eles foram colocados junto dos sábios do reino, que eram idólatras, eles não foram pegos de surpresa. Eles sabiam de tudo, porque foram bem ensinados, conheciam bem a palavra. Então o que norteou tudo na vida deles foi a palavra do Senhor, porque a palavra tem as normas de procedimento daqueles que andam na presença do Senhor. Se você estiver bem definido, a pressão vai sair. A convicção vem da sua fé, vem da sua forma de agir. Então, ele, repetindo aqui, ele agiu com sabedoria porque realmente tinha risco. Quando ele conversou com o responsável, olha, se eu fizer isso, e se o rei perceber que vocês estão com um semblante diferente dos outros, para pior, né? Eu corro o risco de ser penalizado. O responsável, quanto mais eles, mandou que experimentasse 10 dias, dando somente legumes e água. E no fim dos 10 dias, suas aparências estavam melhores e mais gordos do que os outros. Glória a Deus. Uma operação de Deus para aquele que confiou nele, ou para aqueles que confiaram nele. Então, creio que essa é a primeira pergunta aqui, a primeira resposta à sua pergunta. Bom, como eu disse, perfeito, né? Eu acho que cobre toda a pergunta. O pastor Antônio Carlos acabou de colocar aqui, do ponto de vista da resposta, isso é maravilhoso. E para o jovem que está nos assistindo, né, esse aprendizado, né, a palavra foi essa, a convicção da fé
A convicção alcançada pela fé, ela é maior do que qualquer pressão. Maior que Não, qualquer não pressão. tem pressão que resista a isso. Eles foram sábios, eles tiveram discernimento, né? Eles se preservaram e preservaram aquilo que era mais importante, né? Que era Exatamente. a fé. É Amém. interessante que eles também, eles não foram com um diácono, com um pastor com eles, né? Foi o que o pastor Antônio Carlos falou, eles já chegaram lá preparados. Não tinha ninguém junto com eles para falar, agora você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, os jovens já chegaram preparados com a doutrina, com a palavra. Então eles já estavam prontos. Então qualquer pressão que o jovem possa sofrer, tá ali, tá na palavra, tá ao servir ao Senhor, a ouvir a voz do Senhor, né? Ser obediente à voz do Senhor, porque quando chega a essas determinadas situações, o jovem ele já vai ficar tranquilo, não vai haver pressão e vai estar na presença do Senhor e confortável com aquela situação. O pastor não está com o jovem na faculdade, né? Ele está sozinho. Eu me lembro, Antônio Carlos, apenas como experiência pessoal, que eu não fui ungido solteiro, mas fui diácono solteiro. Foi diácono solteiro. Cheguei, eu vinha pouco depois. eu vinha atrás de você. E eu me lembro que, ainda como obreiro, por almejar a bênção de servir ao Senhor, eu sempre me coloquei na seguinte posição diante de determinadas circunstâncias na minha vida de jovem. E se eu fosse um diácono, como eu deveria reagir numa situação como essa? Uma vez diácono, e se eu fosse ungido? Qual seria o meu testemunho? O testemunho que eu deveria ter? Uma vez ungido, e se eu fosse pastor? Então, isso é uma coisa que ajuda muito o jovem na medida em que ele enxerga para isso, ele deseja, ele almeja realmente uma experiência como essa. Mas vamos lá. Amém. Vamos seguir aqui, pastor, aqui no estúdio com a próxima joga. Paz, Senhor pastor, meu nome é Alissa, eu sou do Ministério do Pastor Ricardo Bravin. E a minha pergunta é, na visão do Senhor, quais são as principais formas de contaminação que atingem os jovens atualmente? Perfeitamente. Pode repetir o seu nome? Alissa. 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 Isso. Fugiu um pouquinho do normal, né? Tá bom, Pai do Senhor. Então, as contaminações mais usuais, porque como que você passa a compreender o que é a contaminação? A contaminação é você sair da palavra, mas vou explicar isso melhor. Porque quando o Senhor chamou o povo de Israel e deu 600 leis, ele deu uma norma de procedimento. Olha, a forma de casamento é assim, na obra de Deus. As comidas que podem comer no Velho Testamento são essas, a que não pode são essas. Não servirá a outro Deus que não seja o seu Deus. O Senhor é o único Deus. Não vai haver idolatria com vocês. Então, eu disse umas pequenas coisas, são várias. Então, as normas de Deus são amplas. Deve ler. Lá está nos 5 livros da lei. Mas hoje nós não estamos sujeitos à lei, não é verdade? Mas o Senhor disse que escreveria a lei no nosso coração. Então, a lei que está lá no Velho Testamento, que você pode ler, ela está escrita no seu coração, que você entende no Espírito. Então, tem uma norma de procedimento. O mundo não anda nessas normas, tem outras normas. Aí está a diferença. Quando você deixa de andar na palavra do Senhor, você se contamina. Agora, você vai para a faculdade, você vai se contaminar com os procedimentos profanos, que você sabe quais são, não é? O palavreado, os lugares onde as pessoas frequentam, as teorias, até certas matérias. Quem vai fazer psicologia, por exemplo, vai enfrentar um problema sério, porque está muito baseado em filosofia. E o servo de Deus, ele caminha nisso tudo sem se contaminar, sendo fiel a Deus. Vou dar um exemplozinho aqui. Jacó, que é Israel, teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Né? Jacó foi um homem do lar, mas bem entendido. Ele vivia pelas redondezas da casa.
E Esaú, ele ia a longas distâncias e se envolveu com o povo cananeu e aprendeu os costumes deles. Ele conhecia o Deus de Jacó, de Abraão, Isaque e Jacó, mas acontece que ele se envolveu tanto que ele perdeu a noção do que era a santidade. Quando a gente diz santidade, é servir o Senhor, é estar na presença do Senhor. Então, quando Jacó ele chegou faminto do campo, faminto, desfalecendo. É Esaú que chegou faminto do campo. Esaú, isso. Desculpe. Encontra Jacó com um prato de lentilhas vermelho nas mãos, pediu, e Jacó disse: eu troco pelo teu direito de primogenitura. Ora, o direito de primogenitura era algo que estava relacionado com a vida espiritual, porque em Israel o patriarca não era meramente o filho mais velho, era aquele que tinha a obra de Deus na vida dele, porque ele iria transmitir aos demais filhos a obra de Deus. Então, quando ele despreza a primogenitura, é que, dentre os povos cananeus, aquilo não fazia nem sentido. Isso que eu chamo de contaminação. Esaú foi chamado de profano por causa disso. Ele, entendendo, raciocinando nos termos cananeus, a primogenitura não valia nada. Mas para o servo de Deus valia tudo. E Deus ouviu e chamou Esaú de profano e aceitou a troca. Bem entendido, né? O Senhor escolheu a Jacó. Então penso que essa é a forma. A contaminação dos jovens lá era com sacrificado a ídolo. Ele estava no campo da idolatria, não é? Mas isso é muito amplo, né? Idolatria é algo muito amplo. Então fica o exemplo aqui de... Tá bom assim, Alissa? Tá ótimo. Deu para responder? Deu sim. Vamos lá. Antônio Carlos, nós vamos ter uma pergunta agora que vem do Panamá, aliás, perdão, da República Dominicana, lá na América Central. Quem vai fazer a pergunta é a nossa irmã Chantal Vitória, que inclusive já esteve aqui, testemunhou de como é a obra lá. É uma jovem da igreja de La Entrada, lá na República Dominicana. Então, fala, jovem. Em Daniel 2, o Senhor revelou mistérios a Daniel. Foi uma bênção. Assim como Daniel buscou o Senhor antes de dar a resposta ao rei, como é que o jovem pode trabalhar para ter a vontade do Senhor na vida dele, em vez de fazer da sua própria ração? Amém, Chantal. Um abraço para você, para os nossos queridos irmãos aí na República Dominicana. Antônio Carlos, a dependência da revelação acima da própria capacidade. Quando a gente fala isso, o que o jovem precisa ter e aprender e exercitar? Então, a primeira quem faz a pergunta... Chantal, lá da Chantal, República Dominicana. nossa irmã isso. da República Dominicana. Isso. A paz do Senhor. Olha só, os versos que nós lemos no capítulo 1 falam muito a respeito disso, porque, aliás, não foi nem no capítulo 1, foi no capítulo 2 mesmo que ela perguntou no capítulo 2, isso. Que o rei teve um sonho, esqueceu o sonho, chamou os sábios, aí os sábios são chamados de prognosticadores, adivinhadores, caldeus, etc., mas na verdade eram sábios. Só que a sabedoria deles estava envolvida com a idolatria, que eles tinham vários deuses, mas eles tinham um grande conhecimento. O rei esqueceu o sonho e disse o seguinte: eu esqueci, vocês são os sábios daqui, são adivinhadores, eu quero que vocês me digam o sonho que eu esqueci e me dê a interpretação. Claro que não conseguiram fazer isso, não tem ninguém que possa fazer isso. E nessa altura, desde que no capítulo 1, que foi as duas perguntas precedentes, quando Daniel e seus companheiros foram receber o questionário do rei, o rei fez diversas perguntas, os achou mais sábios do que os sábios de Babilônia, 10 vezes mais sábios, e colocou
os 4 jovens lá junto com os sábios. Então o rei, quando eles não conseguiram dar a interpretação, eles começaram a dizer: o rei diga o sonho, nós daremos a interpretação. Não há rei no mundo que possa exigir isso de seus servos, dos seus sábios, dos seus conselheiros. E o rei simplesmente disse o seguinte: eu vejo que vocês estão querendo ganhar tempo. E para que eu saiba que vocês são sábios e que são capazes de dar a interpretação, eu quero que me diga o sonho que eu esqueci. Que eles eram adivinhadores. E disse o seguinte, que se não fizesse, ele baixaria um decreto mandando matar todos os sábios. E assim fez, baixou o decreto e procuraram Daniel para também ser incluído nessa sentença de morte. Então, olha a situação de Daniel. A situação era de vida ou morte. A situação era de vida ou morte. O que ele fez? Chamou os outros 3 companheiros e foram orar ao Senhor. Pediu um tempo, foi dado tempo a ele. Olha que confiança que ele tinha no Senhor, hein? Ele pediu um tempo para que ele pudesse orar ao Senhor e pediu ao Senhor que revelasse qual era o sonho, porque não tem ninguém que poderia adivinhar. Chamou os 3 companheiros, nós costumamos dizer que foi o primeiro grupo de intercessão, né, lá na Babilônia, os 4 jovens orando em favor de uma necessidade de vida ou morte. E o Senhor revelou o segredo a Daniel. Amém. Agora, eu vou fazer um complemento, que isso está em outros capítulos. A partir daí, o Senhor deu a Daniel revelações, interpretação e sabedoria, mais do que muitas pessoas. Nós vamos ver em outros capítulos que Daniel, ele tinha a revelação, às vezes uma visão. Ele tinha conhecimento para ter a interpretação. Lembrando aqui que a interpretação ou o discernimento também é dom espiritual. Dom espiritual, né? O discernimento não é simplesmente isso. Não é bem assim. O discernimento vem de Deus. Então Daniel, ele tinha sabedoria para isso. Mas ele perguntava ao Senhor qual era a interpretação. Mesmo ele tendo sabedoria, mesmo ele tendo conhecimento, então ele era dependente do Senhor. Ele buscava não só as visões e as revelações, ele também buscava o discernimento e a interpretação. Isso chama-se dependência. Ele tinha sabedoria suficiente para dizer assim, ó, essa visão significa isso, isso e isso, mas ele não fazia. Vou dar um exemplo aqui, até está dentro de uma pergunta aqui que provavelmente será feita. No capítulo 9, acho que o capítulo 9 vocês não abordaram, foi há 70 semanas. Ele entendeu pelos livros do profeta Jeremias que o cativeiro iria durar 70 anos. Está até muito claro, são 2 textos em Jeremias, muito claro que o cativeiro... Sabe o que ele fez? Orou, jejuou, buscou o Senhor, para o Senhor confirmar se aquilo que ele entendeu conferia. E o Senhor mandou o anjo Gabriel, que é aquele que traz revelações e interpretações, que falou com Daniel e deu a ele também a interpretação, dizendo que confirmou, mas projetou o que ele conhecia, o conhecido, né? Segundo a palavra de Deus. E projetou para o que ele não conhecia. Isso chama-se revelação. Quando nós falamos isso, queremos dizer o seguinte: quando você se consagra, ora, jejua, faz madrugada e lê a palavra, você está em melhores condições de ter revelação. Porque as revelações vêm de sua consagração. Então, ele teve o conhecimento, lendo o livro do profeta Jeremias, do que ia acontecer, e o Senhor projetou o que ele conhecia para aquilo que ele não conhecia. Repetindo então, voltando à base, né? Ele tinha conhecimento, quem puder ler o livro do profeta Jeremias, esses 2 textos que diz que o cativeiro duraria 70 anos, está muito claro. Mas ele não confiou na sabedoria dele, não.
Ele foi buscar o Senhor, pedindo o Senhor para confirmar se estava certo aquilo. E o Senhor, de fato, confirmou Glória a Deus. que era isso mesmo. Glória a Jesus. Espero ter respondido bem aí a pergunta da nossa irmã. Amém. Amém. Vamos seguir aqui no estúdio para a última pergunta. Pode fazer. Já. Pai do Senhor, pastor. Meu nome é Luiz Felipe, sou de Coqueiraú, pastor Wallace Rosete. E a minha pergunta é referente, dando prosseguimento ao texto, né? Falaram a respeito de Daniel 1, Daniel 2 e está em Daniel 3. Ali fala a respeito dos amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ali até não fala a respeito de Daniel, né? Por ser governador, talvez deveria estar em outra atividade, mas enfim. Eles estavam ali debaixo de uma nova sentença na vida deles, né? Mais uma prova de se prostrarem ali perante o rei, a estátua. Mas eles não se prostraram, né? Estavam ali seguros naquilo que eles trouxeram desde aquilo que o Senhor tinha mostrado, né? Na vida deles, todo o caminho da vida deles até chegarem ali. Como nós, como jovens, mediante todos ali estarem se prostrados, como que nós conseguimos manter a nossa identidade de servo ali, não se prostrar diante das coisas que o mundo traz? Bom, é parecida com a primeira pergunta, né? Não é verdade? Mas eles tiveram também uma prova de fogo, né? Porque as demais nações, só fazendo algumas considerações aqui, o rei Nabucodonosor mandou levantar uma estátua de ouro enorme, tipo um obelisco, porque ela era muito grande em relação à largura, né? Que representava ele próprio. E mandou que todos se prostrassem, né? Quando tocassem os diversos aparelhos de música, instrumentos de música, que mandou que tocasse os instrumentos, era o momento de todos se prostrarem, né? Os instrumentos, eles tinham uma mensagem, né? Qual era a mensagem do instrumento? Se prostrar perante a imagem que Nabucodonosor fez. Tem uma comparação para hoje, não é? Que a mídia dita os comportamentos, né? Não é verdade? É verdade. As vozes, né, ditam os comportamentos que as pessoas devem fazer. E como havia um número muito grande, e a ordem, aliás, não era facultativa, era ordem. Não era facultativa, era ordem. Todos os subordinados, presidentes, governadores de províncias, tesoureiros, todos deviam se prostrar. Então, para quem tinha um deus estranho, eram vários deuses que tinham lá, que eram várias nações, tinham vários deuses. Se prostrar perante um deus ou perante outro, tanto fazia para eles, eles não tinham dificuldade com isso. Mas para os servos de Deus que tinham experiência com Deus, conheciam a lei de Deus, conheciam a forma como Deus fez os milagres quando o povo saiu do Egito e outros milagres através dos profetas, para eles era muito diferente. E eles tinham, e por essa experiência que tinham com Deus, exatamente por isso eles tiveram a convicção para não se prostrar. Na verdade, eles queriam mais a vida eterna do que essa vida aqui. A vida eterna, eles tinham noção, sabiam o valor da vida eterna. E eles preferiram não se prostrar. Não foi uma afronta ao rei, não foi uma afronta. E o rei, a sede de adoração, né, que está nos poderes, era tão grande que o rei foi falar com eles pessoalmente. Não é? E interessante, o reino era muito grande. Como é que eles foram identificados tão rapidamente assim? Porque a fiscalização, o controle, ele visa os dissidentes. Ele não visa todo mundo, ele visa os dissidentes. O rei chegou pessoalmente, ficou zangado. Mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. Aí você pergunta, por causa de 3 jovens inofensivos, que não ofereciam nenhuma ameaça a ele, mas isso é a sede de adoração do adversário, não é? Então eles foram fiéis ao Senhor, tiveram vamos dizer assim, segurança e convicção pelo conhecimento da palavra e suas experiências com o Senhor.
Eu creio que a resposta, eu acho que eu fico por aqui. Se tiver alguma dúvida, eu continuo. Perfeitamente. Tá bom? Antônio Carlos, eu sempre digo que esse programa tem uma coisa ruim, é que ele tem que acabar, né? Então, a gente está com o tempo Esgotado? já esgotado, a gente precisa encerrar. Sim. Mas já fica o convite para você que está nos assistindo para continuarmos na semana que vem, porque nós vamos continuar nesse tema, tá? Muito profundo, muito agregador, no sentido de entendermos aquilo que Deus quer de nós e os resultados de fazermos aquilo que Ele quer de nós, tá certo? Então, semana que vem a Já gente... encerrado mesmo ou tem algum tempo? Não, estamos encerrando, já estamos estourado o tempo. Semana que vem, guarda a informação que semana que vem você já começa dando ela. Arthur Castro, Pai do Senhor, querido. Pai do Senhor. Aissa, a paz do Senhor. Abateu o pastor Javias, Senhor, pastor Antônio Carlos e aos jovens que Pai do estão Senhor, aqui jovem. presentes. Amém. Para vocês que estão aqui, a paz do Senhor. E sempre que possível, volte. É uma alegria recebê-los aqui, tá bom? Bom, a gente fica por aqui. Nosso tempo está estourado, mas tem um compromisso seu com a gente. Curta, comente, compartilhe. Você já sabe disso. Quando você faz isso, você faz com que esse conteúdo fique mais relevante e a plataforma, o algoritmo da plataforma vai oferecer para mais pessoas, tá bom? Combinado? Semana que vem estamos aqui, se Deus quiser. Estamos juntos. Deus abençoe. A paz do Senhor. Thank you.